Um dos assuntos que sempre acaba parando na minha direct do Instagram, aqui também nos comentários e mesmo na mentoria eu vejo que tem aparecido bastante. Eu noto que é um assunto sempre que é importantíssimo de conversar é sobre estoque. Como organizar o seu estoque e melhorar ele, né? Fazer com que ele trabalhe junto com você. Então, tanto na parte física, né, de como organizar ele mesmo, tipo, onde fica cada peça, é melhor em caixa, é melhor em cabide, quanto na organização de produto, de mix de produto. Então, na organização de dados, você tem todos os tamanhos que você precisa ter, você tem peças para estação vigente, você tem peças paradas, quantas peças você tem em estoque, né? Então, importantíssimo e a gente vai falar disso aqui hoje. Bom, então, falando, primeira coisa mais importante que parece super banal, mas que muitos brechós não fazem. Vocês têm que saber exatamente quantas peças vocês têm em estoque. Então, assim, não é uma média, até porque, gente, a gente erra muito na média. Eu tenho feito a mentoria e aí eu pergunto isso e a maioria dos brechós não sabem. E aí fala assim, eu tenho acho que em média umas 140 peças. Aí volta no encontro seguinte, não, Bruna, na verdade eu tenho 220. Tipo assim, é um número muito diferente, sabe? Então vocês têm que catalogar tudo, acessórios. Ai, mas eu não coloco os sapatos no estoque. Tem que colocar. Ai, mas as bolsas que são em consignação eu não coloco no meu estoque. Gente, ele faz parte do seu estoque porque ele está em consignação com você. Você está responsável por vender isso. Então você precisa ter um controle de onde estão essas peças, quais frentes de venda estão essas peças, se elas estão visíveis para o público. Então, primeiro, a parte principal é você saber tudo que você tem em estoque. Você precisa organizar isso de uma forma que você consiga alimentar e tirar a peça que vendeu. Então isso você pode fazer de diversas maneiras. Uma delas é com as planilhas que eu disponibilizei para venda. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu achei muito bom o jeito que vocês recepcionaram essas planilhas, o jeito que vocês estão usando, cada brechó personalizando um pouco a sua e realmente ajudando no trabalho. Então muito obrigada também por confiarem no meu trabalho. Foi um sucesso o lançamento, eu fiquei muito feliz mesmo. E elas continuam para venda. E aí nesse combo, né, nesse pacote de planilhas, tem a planilha de estoque e não precisa ser só com esse combo, né? Você pode montar a sua planilha, você pode ter um sistema, você pode anotar à mão, então você precisa se organizar. Por quê? Você precisa entender todas as peças que você tem para você entender o seu mix de produto. Bruno, o que é um mix de produto? Mix de produto é quando a marca olha para a coleção dela, por exemplo, uma marca de moda, e fala, bom, eu tenho 3 calças para 5 blusas para 2 casacos, e ela entende o mix que ela tá fazendo, até para questão de lookbook, vitrine, e entender quais são as opções que ela tá oferecendo pro cliente dela. Então assim, tem jaqueta suficiente, tem casaco, tem parte de baixo suficiente para combinar com parte de cima, então você precisa entender do seu mix de produto, e você só consegue entender disso olhando pro seu estoque, não tem outro jeito. Aí, você olhando para o seu estoque, você vai perceber, nossa, eu vendo muito peça G e eu tô com pouca peça G. E aí você vai direcionar as suas próximas compras para o tamanho G, por exemplo. Então, o que é legal você filtrar no seu estoque? Quais as categorias de peça que você tem, quais os tamanhos que você mais tem, quais menos tem, quais são as peças que estão há mais tempo no seu estoque, e aí você começa a avaliar o porquê e a fazer estratégias de vendas em cima delas para que elas saiam de vez. Então tem muitas coisas, muitos dados e muitas estratégias que você consegue fazer olhando os dados do seu estoque. Por isso que é tão importante você catalogar, saber tudo que tem, tudo que entra, tudo que sai. Além disso, só assim você vai saber qual é o lucro que você está tendo. Porque nessas planilhas você vai colocar o quanto você pagou na peça, por quanto você está vendendo, e aí você vai entender o que você está tendo de lucro. Também dá para fazer aquela conta da precificação, né? Entendendo direitinho qual que é o custo que você tem na peça, que não é só o quanto você paga nela, mas colocando isso você já vai ter uma ideia, sabe? Então assim, precisa colocar isso num lugar onde você consiga abastecer e tirar os produtos e ter sempre em mãos. Além disso, é importante vocês verem no estoque se todas as peças estão visíveis para o público comprar nas suas frentes de venda, nos seus canais de venda. Então, seus canais de venda são Instagram, uma loja colaborativa
e o seu estoque às vezes você abre, às vezes não, mas é mais a loja colaborativa e o site ou o Instagram. Todas as peças em que você tem estoque estão visíveis nesses dois lugares. Se elas não estão, é dinheiro completamente parado, porque não tem chance de alguém comprar se ela não sabe que você tem, entendeu? Só se a pessoa já for sua cliente, você mandar pra ela, pro WhatsApp. Mas assim, você tem que tornar essas peças visíveis para o público. Coloca no Instagram, manda no grupo de vendas do WhatsApp, do Telegram, coloca nos stories, que seja, se não der pra colocar no feed, mas mostra pra eles que essas peças, pra eles público, pra eles consumidores, que essa peça existe, porque não adianta ficar com peça parada. E aí, quando você tem essa planilha, quando você tem esse controle do seu estoque, fica muito mais fácil de você entender se essas peças estão sendo visíveis para o público. Bom, essa é a maior importância, então, dessa organização de produto, de mix de produto dos dados, certo? Agora passando para a organização física. Cada peça ela tem uma particularidade e por isso ela precisa ser armazenada de uma maneira. Quando você entra, por exemplo, no estoque de uma loja, eu já trabalhei em lojas e eu já vi muito isso. Por exemplo, os tricôs eles nunca ficam em cabides, nunca. E vocês podem até reparar que em poucas lojas de visual merchandising os tricôs estão pendurados. Por quê? Ele vai crescendo. O tricô ele não tem uma construção estável, sabe? Então, conforme você deixa ele pendurado e aí ele vai tendo um peso para baixo, ele vai crescendo e ele vai deformando. Então, os tricôs, as malhas, o que não for tecido plano, você precisa deixar dobrado em algum lugar, não deixar pendurado. Ou se você deixar pendurado, deixar de alguma maneira que ele não vá crescer, entendeu? Não deixar ele como se fosse um cabide normal dentro da roupa. Não deixar desse jeito, deixa ele dobrado, deixa de uma outra forma, tá certo? Mas priorize sempre deixar as peças dobradas. E aí em cabides, o que for tecido plano não vai crescer, não vai deformar dessa mesma maneira que malhas, camisetas de malhas. Vocês podem reparar que às vezes você deixa a camiseta de malha no cabide, ele forma um ombrinho aqui esquisito, um negócio do cabide mesmo, uma deformidade que é dificílimo de sair. Então priorize deixá-las dobradas também. Já os tecidos planos, eles são um tecido com uma estrutura que ele não vai ceder, entendeu? Então ele não vai ceder de uma maneira fácil. Muitas vezes, lavando, ele vai até aumentar de tamanho dependendo do tecido. Então assim, não tem por que você deixar dobrado se você pode deixar em cabide. Mas você também pode deixar dobrado porque você não vai deformar a roupa, ao contrário dos tricôs e das malhas que precisam ficar dobradas e não em cabides. Então, se você deixar a peça de tecido plano, por exemplo, uma camisa dobrada, uma calça de alfaiataria ou até mesmo uma calça jeans, esses tecidos eles não vão deformar dobrados, mas é importante que você passe eles de vez em quando, principalmente antes da entrega para o cliente, por exemplo, para chegar uma peça, né, bonitinha, arrumadinha, porque muitos tecidos podem amassar. O linho, por exemplo, essa camisa de linho, ela amassa com muita facilidade, então eu vou deixar pendurada, mas mesmo assim, se eu dou um nó, se eu monto um look e dou um nó com ela, e aí eu falo, ai, não vou usar essa blusa hoje, aí eu tiro o nó e guardo, aquela peça já vai ficar amassada, essa blusa já vai ficar amassada, porque o linho tem essa particularidade. Então você pode deixar assim tudo dobrado se você quiser, é só lembrar que você precisa passar elas para foto, para entregar para o cliente e armazená-lo desse jeito tranquilo. O que eu acho legal de você deixar no cabide são essas peças que você precisa ter uma manutenção de passadoria. Então eu deixava muito as camisas e os blazers em cabides, porque isso eu sentia que fazia diferença na hora de mostrar para o cliente dela amassar ou não, entendeu? Sempre cuidado com a luz, com o sol. Não sei se vocês já frequentaram alguns lugares meio ao ar livre, que de tanto a peça ficar ao ar livre, ela fica queimada. Então, assim, as cores queimam, o tecido vai ficando desbotado. Então, cuidado com a luz muito forte e a luz do sol, principalmente, direto nas peças. Além disso, cuidado com poeira também. Então, se você for deixar
armazenado em cabides, deixar um lugar sempre mais arejado, e também se você colocar capas, tirar de vez em quando, nas caixas deixá-las tomando um ar também de vez em quando, mas deixar em caixas por causa da poeira é interessante. Tomar cuidado com o armazenamento de acessórios, tanto de sapato, quanto de bolsas, quanto de bijuterias também. As bolsas, principalmente, tenta colocá-las em sacos de tecido separadas, porque às vezes com, sei lá, o contato de uma com a outra acaba transferindo cor, eu já vi bolsa meio grudando assim, sabe? Por causa do material. Então, o sapato também, tomem muito cuidado. Peças que tenham algum bordado, algum atrito que você vê que se enroscar em algum lugar, aquilo ali já era, você também envolve num saco, envolve num tecido de algodão cru mesmo. Então, assim, você ter esses aparatos no seu estoque, um saco de algodão cru, alguns saquinhos, ou até folha, papel de seda, papel manteiga, papel craft, onde você possa embrulhar essas peças mais delicadas. É sempre importante você entender o tecido que você está guardando. Se é um paetê, por exemplo, você tem que ter um cuidado maior. Envolve ele, sabe? Até para ele não enroscar em nada, é um pouco disso. É você entender o tecido que você está armazenando. Mas, no geral, se é em cabide ou se é em caixa, em prateleira, ver muito disso do tricô, da malha, dessas peças que esticam e do que tá estável, que você pode deixar tanto em cabide quanto dobradinho, tá certo? Sempre ter um cuidado, porque pensa, você já teve o trabalho de garimpar aquela peça, de lavar, tenha um cuidado também na hora de armazenar, tá certo? E aí, como fazer, né, a separação das peças? É por tamanho? É por tipo, categoria? Ou é por fornecedor, por lote? Depende muito da sua logística de trabalho. Eu, por exemplo, no brechó, eu vou ver se eu tenho imagens do estoque, eu vou deixando aqui. Eu separava por tipo de produto, até porque eu fazia pouquíssima consignação só de produtos de luxo, então, como tudo era nosso, eu não separava por fornecedores. Eu separava por tipos de peça e na arara eu já deixava por tamanho, porque aquilo facilitava até para eu encontrar e para eu fazer, por exemplo, a curadoria de feiras. Então, se eu ia em alguma feira, eu já sabia, aqui é a camisa P, aqui é a camisa M, a camisa G, tem que ter um pouco de cada, então vamos fazer essa seleção, para mim já ficava mais fácil. Então, se você for separar por categoria, por tamanho ou por fornecedor e por consignação, né, se você por pessoa consignada, se você fizer dessa maneira, vai do que facilitar o seu trabalho. Se você quiser colocar em uma caixa tudo que for da fulana, porque você sabe que tudo da fulana tá ali, tá ótimo. Se pra você fica mais fácil tudo que é calça jeans P, com shorts P, com saia P, tudo numa prateleira, também tá tudo bem. Vai do que for melhor para o seu trabalho. Tem vários processos, né, de trabalho que você sempre vai adaptar para o que for melhor para você. Então, isso realmente não impacta, sabe? Na maneira que você vai, não é uma dica que eu vou falar, separem por categoria e vai funcionar para todo mundo. Vocês têm que encontrar o que funciona e melhor para vocês. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. O link das planilhas vão ficar aqui também. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a mentoria, porque tem bastante gente que me pergunta o que tá rolando nessa mentoria. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, o seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando aí essas dicas para quem trabalha com brechó. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.